Diante de Ti, Pai, nos prostramos para confessarmos, Pai, que verdadeiramente somos pecadores e não merecemos nada, Pai, mas é a Tua graça que nos alcança e que nos dá a vida, Pai. Muito obrigado, Pai amado, pelo dia de hoje, pela igreja reunida, por essa mais oportunidade de vida que o Senhor nos dá para louvar e edificar o Teu santo nome na nossa igreja, Pai. Muito obrigado pelos irmãos aqui presentes. Perdoa nossos pecados, Pai, e faça-nos, Pai, continuarmos como igreja de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É no nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que oramos com gratidão. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Colossenses, na Epístola aos Colossenses, no capítulo 1, os versos 13 e 14. Colossenses, capítulo 1, os versos 13 e 14. E eu gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta enquanto nós estivermos expondo esse texto. E eu quero, nessa manhã, falar com você acerca do seguinte tema: o que Jesus fez na cruz por mim. O que Jesus fez na cruz por mim. Colossenses 1, de 13 e 14, assim nos diz a palavra de Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Semeando e colhendo, nós somos, nesse ano, desafiados a semear a palavra de Deus, a semear os valores do Evangelho, a semear em palavras, em ações, em atitudes, aquilo que Deus realizou em nós por alto preço e gratuitamente nos outorgou, também nos incumbiu de semear o Evangelho. Esta igreja, quando foi organizada em 10 de agosto de 1958, o Conselho elegeu um hino como o hino da igreja, o hino 310, cujo título está acima da cruz: quem salva é só Jesus. Quem salva é só Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, essa é a frase que perpassa toda a revelação bíblica. Toda a revelação bíblica. E esta igreja está há 99 anos, proclamando a única verdade: quem salva é só Jesus. Esta obra é santa. Deus moveu corações e mentes, despertando-os para, nesta região da nossa capital, iniciarem esta obra para a glória de Deus. Esta igreja é dele, para ele. Esta igreja está firmada na rocha eterna, Cristo Jesus. Esta igreja existe para proclamar a obra redentiva de Jesus Cristo na cruz. E é um fato inquestionável: a obra realizada por Cristo na cruz é a maior expressão do amor de Deus por nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, declara que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Somos tão especiais para Deus que Ele nos amou de tal maneira que deu tudo. Deu a si mesmo, deu o seu único Filho. Por nos amar, Jesus deixou a sua glória, deixou o seu trono, esvaziou-se, tornou-se homem, servo, foi perseguido, preso, humilhado, açoitado, cuspido, envergonhado e cravado numa cruz.
sendo Deus, se fez homem, sendo servo, sendo Senhor, se fez servo, sendo santo, se fez pecado, sendo bendito, se fez maldição, sendo autor da vida, deu a sua própria vida por nós. Martin Lloyd Jones, falando sobre a cruz, assim ele se expressa: a cruz de Cristo é o verdadeiro coração do Evangelho e o segredo do significado interior da fé cristã. A questão básica não era a pergunta de Anselmo, por que Deus se tornou homem, mas porque Cristo morreu. Dr. Leon Morris, australiano, no seu livro A Pregação Apostólica da Cruz, ele expressa uma frase que diz que a cruz domina o Novo Testamento. E John Stott, um biblista que faleceu recentemente, ele assim fala: é um mistério cujas profundezas passaremos a eternidade examinando o que realmente aconteceu quando Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo em Cristo. E porque seria muitíssimo impróprio fingir um frio desprendimento à medida que contemplamos a cruz de Cristo. E ele vai dizer, quer queiramos, quer não, estamos envolvidos. Nossos pecados o colocou ali, de sorte que longe de nos elogiar, a cruz mina nossa justiça própria. Só podemos nos aproximar dela com a cabeça curvada e em espírito de contrição, diz Stott. E ele conclui, e aí, permanecemos até que o Senhor Jesus nos conceda ao coração sua palavra de perdão e aceitação, e nós, presos por seu amor e transbordantes de ação de graças, saiamos para o mundo a fim de viver as nossas vidas a serviço dele. Paulo, em Romanos 5,8, diz, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, minhas irmãs, a obra de amor que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário foi, em primeiro lugar, foi na cruz que Ele nos libertou. Em primeiro lugar, esse texto nos assevera, nos dá essa segurança de que foi na cruz que Ele nos libertou. Versículo 13, Ele nos libertou do império das trevas. Oh, glória! O verbo libertar significa salvar, libertar de algum tipo de servidão ou escravidão. Também significa livrar do perigo. A palavra império significa autoridade ou poder. Paulo está afirmando aqui que Deus nos libertou do poder, da autoridade e do domínio que Satanás tinha sobre a nossa vida. Essa expressão libertou confirma que a obra de libertação foi absolutamente consumada por aquilo que Jesus fez na cruz. Uma única vez, absoluta e plena e cabal obra realizada pela nossa libertação na cruz. Por causa do que Ele fez na cruz, Cristo, não corremos mais o perigo de passar a vida e a eternidade separados de Deus. Que coisa extraordinária, meu irmão. Antes da obra de Cristo na cruz, por causa do pecado, estávamos no império das trevas, na casa do valente, presos, algemados, acorrentados, cegos e oprimidos. Porém,
por nos amar, Jesus invadiu a casa do valente, saqueou o seu império e nos libertou da escravidão que anteriormente vivíamos. Deus, por meio de Cristo, abriu os nossos olhos, tirou as correntes que nos prendiam, abriu os portões que nos trancavam nesse reino de escravidão e nos fez sair para viver a liberdade de uma vida nova nele. Oh, glória! Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, que Paulo afirmou em 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Que coisa extraordinária. Não devemos nada ao diabo, não devemos nada ao pecado. Fomos libertos, fomos libertados. Éramos escravos do pecado, éramos escravos das hostes malignas e perversas, mas na cruz, Cristo nos libertou. Oh, glória! A obra da cruz é uma obra de libertação. Ele nos libertou do império das trevas para vivermos em novidade de vida. Em segundo lugar, foi na cruz que Ele nos transportou. Ele não apenas nos libertou, mas Ele também nos transportou. Veja o versículo 13. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não foi o suficiente para Deus em Jesus Cristo nos libertar, mas Ele também nos transportou. Deus não apenas nos tirou da região da morte, como também nos transportou para dentro do reino de luz, o reino do Filho do seu amor. Houve um traslado, houve uma transferência, houve uma mudança imediata de localidade. Você estava aprisionado, você estava cerceado, você estava escravizado, Deus o libertou, Deus arrebentou as correntes e o transportou, o tirou daqui e o colocou lá. Deus mudou a sua e a minha posição. A palavra grega traduzida pelo verbo transportou significa remover de um lugar para outro, transferir, tirar daqui e colocar lá. Essa expressão era muito comum nos tempos de Paulo, porque era usada no mundo antigo para descrever o costume de trasladar população vencida por um reino a outro país. Entretanto, Paulo está falando de uma obra espiritual, de uma operação espiritual, de uma operação gloriosa que se deu na cruz do Calvário. Esse traslado tem 4 características. É um traslado do poder de Satanás para o senhorio de Cristo. É um traslado do império das trevas para o reino de luz. É um traslado da escravidão para a liberdade. É um traslado de condenação para a remissão de pecados. Que coisa maravilhosa! Na vida do cristão, a obra da cruz tem um antes e um depois. Eu era pobre, eu era preso, eu era escravo, eu era errante, eu estava morto, mas Ele me libertou. Ele te libertou e Ele te transportou, te tirou das trevas para a verdadeira luz, tirou do império para o reino de Cristo. Que coisa extraordinária! Antes estávamos no império das trevas, sob o domínio cruel e opressor de Satanás. Antes andávamos no cativeiro do diabo, acorrentados pelo pecado. Agora estamos livres, libertos e salvos pela cruz de Cristo. Fomos não apenas libertados do império das trevas, mas também transportados para o reino da luz. No antigo império estávamos debaixo da escravidão. No reino de luz somos livres, livres,
libertos. No reino das trevas, Satanás queria a nossa morte. No reino de luz, Cristo morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. A obra da cruz é uma obra de transferência. Tirou daqui e colocou lá. Tirou da morte para nos dar vida. Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. E em terceiro lugar, foi na cruz que ele nos redimiu. Ele nos redimiu. Veja o versículo 14. No qual, em Cristo Jesus, temos a redenção. O verbo redimir significa libertar um prisioneiro mediante pagamento de um resgate. O que é um resgate? É a libertação do local em que se estava preso mediante o pagamento de uma quantia, de um valor combinado. É o valor pago por essa libertação. É a ação de livrar ou de libertar alguém de um determinado lugar. Meu irmão, minha irmã, para que pudéssemos ser resgatados do pecado, alguém deveria pagar por isto. E por nos amar, Deus fez isso. Deus resgatou-nos. Deus, por intermédio de Cristo, Deus pagou o altíssimo preço pela nossa redenção. Deus nos comprou, não com ouro, nem com prata, mas com sangue precioso do seu Filho amado. Deus nos comprou de volta, agora a Ele pertencemos, dele somos propriedade exclusiva, particular. Somos de Deus por direito de criação, porque Ele nos criou à sua imagem e semelhança. E também somos dele, porque por direito de redenção, porque Ele nos comprou, Ele nos adquiriu por alto preço, pois Ele nos comprou com o sangue precioso do seu Filho amado. A obra da cruz é uma obra de redenção. Ele nos comprou de volta com o sangue precioso do nosso Redentor. Ô meu irmão, nessa manhã eu e você vamos participar da mesa do Senhor. Há de se ter temor, há de se ter reverência, há de se ter profunda gratidão, porque esses elementos revelam o preço que Deus pagou, enviando o seu Filho amado. Essa mesa representa, simboliza, expressa o corpo, o sangue precioso do nosso Redentor, pago por mim, por você. A nossa vida é preciosa para Deus. Você não foi feito para viver escravizado. Você não foi feito para viver escravizada. Você não foi feito para viver uma vida podre, uma vida tacanha, uma vida sem graça, uma vida sem expressão de vida, uma vida amarrotada, uma vida sem graça, sem sentido. Não. Nessa manhã eu estou dizendo para você o que Cristo realizou na cruz do Calvário. Ele pagou um alto preço, porque Ele ama você, e esse amor o chama para uma nova e eterna vida. A vida que Deus quer que vivamos é vida plena, é vida cheia de vida no Cristo da nossa fé, no nosso Redentor, naquele que pagou alto preço por você e por mim. Por isso que nessa manhã não podemos ficar amarrados, não podemos ficar embotados na nossa vida, olhando apenas as circunstâncias que nos cercam, olhando apenas os prejuízos que nos rondam, mas olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Avancemos para essa novidade de vida, para essa gloriosa expressão de vida. Por isso que Paulo vai dizer em capítulo 3 de Colossenses: uma vez que foram ressuscitados, pensai nas coisas do alto, não nas de baixo. Busquem as coisas do céu, onde a vossa vida está escondida juntamente com Cristo. Olha lá, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Ô meu irmão, minha irmã, não viva uma vida com cara de maracujá, de gaveta. Viva uma vida com gosto de vida, porque a sua vida foi comprada por alto preço. Ele nos comprou, Ele nos adquiriu.
Por 2 vezes Ele é nosso Criador e Ele é o nosso Redentor. A Ele pertencemos e dele somos. Não somos do mundo, não somos do diabo, não somos nossos mesmos. Pertencemos por alto preço ao Deus eterno que nos chamou, cujo nome nosso está escrito no livro da vida. E finalmente, Ele não apenas nos libertou, Ele não apenas nos transportou, Ele não apenas nos redimiu, mas Ele também nos perdoou. Olha o versículo 14, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. A obra da cruz, meu irmão, minha irmã, removeu a barreira entre o Deus Santo e o homem pecador. Na cruz, por intermédio de Cristo, Deus nos perdoou de todos os nossos pecados. Nossa dívida foi paga, nossa culpa cancelada e nossa justificação declarada. A palavra perdão significa mandar embora ou cancelar uma dívida. Desta forma, o perdão de pecado é um cancelamento de uma dívida. Foi por isso que Paulo afirmou em Colossenses 2, o versículo 14, veja lá, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Nossa dívida como escravo foi cancelada. Não vivemos mais escravizados, não vivemos mais presos, não vivemos mais aprisionados e não há nada a ser pago, porque na cruz Ele cancelou o escrito de dívida que era contra você e eu. Nossos débitos não podem mais nos escravizar. Satanás não encontra nada mais nos nossos arquivos para que tenha com que nos acusar, porque tudo foi quitado, tudo foi pago. E nessa manhã eu preciso dizer essa verdade ao seu coração. Pare de olhar o passado pelo retrovisor. Pare de ficar olhando para os seus pecados antigos. Já foi quitado, já foi pago, o alto preço. Olhe para Cristo Jesus, mire-o, viva nele, caminhe por ele, nele, para a glória de Deus. A eternidade está proposta a você e a mim, porque a dívida foi paga, o escrito da dívida foi cancelado. Paulo confirma essa verdade em Romanos 8, 33, 34, ele vai dizer: quem fará alguma acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Por meio da remissão de nossos pecados, somos transferidos de réus condenados para o status de filhos amados. Continuamos pecadores, mas agora pecadores redimidos, justificados. Por meio de Cristo, através da nossa confissão, podemos receber constantemente o perdão e a restauração na nossa vida, em nosso coração. O perdão, meu irmão, o perdão, minha irmã, pavimenta o caminho para o novo relacionamento com Deus. Ele nos reconciliou em Cristo. Ele nos perdoou totalmente. Agora, é com você e comigo. É você desfrutar dessa graça maravilhosa, de uma relação pessoal, de uma relação vital, de uma relação existencial no Cristo da nossa fé. Concluindo, Deus nos resgatou enviando-nos Jesus. Ele morreu na cruz por nós e ressuscitou por causa da nossa justificação. Fora de Jesus, não há possibilidade de salvação. Foi na cruz que Ele nos libertou, foi na cruz que Ele nos transportou, foi na cruz que Ele nos redimiu, foi na cruz que Ele nos perdoou.
Foi Ele quem morreu na cruz e pagou o preço da nossa salvação. Não há salvação em nenhum outro nome. Ainda que o mundo admire a Buda, admire a Maomé, Allan Kardec ou qualquer outro líder religioso, nenhum deles morreu por você ou foi escolhido por Deus para ser o Salvador do mundo. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Foi por amor que Jesus se entregou por você e por mim. Semeando e colhendo. Semeando e colhendo. O nosso país precisa dessa mensagem. A nossa nação precisa dessa mensagem. A nossa nação precisa conhecer a justiça de Deus. O Evangelho de Cristo Jesus. Você e eu somos exertados nessa manhã, à luz desse texto, para proclamar a bendita mensagem da cruz. Proclamemos aos nossos filhos, proclamemos aos da nossa casa, proclamemos aos nossos vizinhos, proclamemos aos nossos amigos, proclamemos que quem salva é só Jesus. Que Deus nos abençoe.